Graça e paz, igreja. Graça e paz a todos vocês que nos assistem a esta transmissão nesta noite. Que o Senhor esteja presente aí na tua casa. Que Ele já tenha preparado todo o ambiente para este momento em específico. Para que você possa receber dos céus o amor dEle. Que seja de verdade derramado sobre a tua casa e sobre a tua família de maneira abundante, como Ele sabe fazer. Deus não é um Deus de misérias. Tudo que Ele faz é em abundância, é em excelência. Então que você hoje possa ser tocado por Ele de uma maneira extraordinária. Que Ele possa alcançar a sua família. Que Ele possa hoje te transformar mais uma vez. Porque quando a gente está na caminhada com Jesus, a gente é transformado constantemente, a cada momento. A gente é transformado, renovado, e Ele está sempre disposto a mudar o nosso jeito, a mudar a nossa maneira de falar, a mudar o nosso comportamento, a fim de que nós possamos parecer cada vez mais com Ele. Amém, queridos? Vamos lá para a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16. Nós vamos falar um pouquinho acerca dessa mensagem. O título dela é Sal e Luz. Você já ouviu falar desse texto? Desse termo? Sal e luz? Já disseram para você que você deve ser o sal dessa terra? Que você deve ser a luz deste mundo? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz e para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público. Tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Sal e luz. Você é sal nessa terra. Você é a luz desse mundo. Você é a luz nesta nação. Que tempo de escuridão a gente tem vivido. Se nós olharmos à nossa volta, nós temos todos os motivos do mundo para que nós desistamos de seguir em frente. Mas como a palavra de Deus nos disse, você deve ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. Então você é a luz desta nação. Vocês já passaram por situações onde disseram para você que você é diferente? Ou você já ouviu falar algum comentário a seu respeito sobre isso? Já disseram para você que você é diferente? Pois bem, nós somos diferentes. Somos diferentes, queridos, porque a luz de Jesus resplandece em nós. Sabe quando isso começa a acontecer? Quando a gente aceita a servir a Deus. Quando nós nos doamos a Ele. Quando nós nos dobramos diante da presença dEle. Quando a gente passa a ouvir mais a voz de Deus.
é aí que a luz de Jesus resplandece através da nossa vida. Nós passamos a ter um brilho diferente, um olhar diferente, um andar diferente, um jeito de agir, um jeito de conversar. Tudo em nós se torna diferente. E é por isso que as pessoas à nossa volta dizem: nossa, ele é diferente, ele é especial. Mas por que será que ele é assim? É porque nós temos a luz de Jesus resplandecendo através da nossa vida. E isso, queridos, fica visível a todos os olhos, todos. Porque quando a gente decide andar nos caminhos de Jesus, nós somos luz em todos os lugares. E nós também somos o sal dessa terra. A palavra nos disse isso. Nós temos que ser o sal dessa terra, o sal e a luz nesse mundo. Porque o sal, queridos, assim como aquele elemento que nós conhecemos, que a gente usa para temperar os alimentos na cozinha, nós somos usados por Deus para ser sal nessa terra, para que nós façamos a diferença nessa sociedade. Essa sociedade que cai para nós está totalmente sem gosto nenhum, sem gosto nenhum. Nós precisamos colocar nesse mundo o gosto de Jesus, o gosto de Deus. E por onde você passar, que por onde você colocar a planta dos seus pés, você possa resplandecer a luz de Jesus. Que você seja o sal que vai mudar o gosto desse mundo por completo. E que você seja usado por Ele. Que você seja notado por todos que te olham à tua volta. E que todos possam te dizer: você é diferente. Você é parecido com Cristo. E que todos possam te dizer: eu quero ser igual a você. Amém? Senhor, que sejamos o sal dessa terra, a luz desse mundo, que possamos, Senhor, fazer a diferença, assim como o Senhor tem dito para nós na tua palavra. O Senhor frisa numa frase aqui que fica bem nítido: somos a luz do mundo, portanto, brilhemos. O Senhor não é nenhum segredo para ser guardado só para nós. O Senhor precisa ser revelado, o Senhor precisa ser divulgado. Todos precisam saber quem é o Senhor. Todos precisam saber qual é o Deus que nós servimos e a potência desse Deus. Todos precisam saber o poder que o Senhor tem na palma das suas mãos. Precisam saber e conhecer que o Senhor derrama de amor na nossa vida todos os dias e sem nos cobrar nada em troca. Senhor, quando a gente decide te seguir, quando a gente decide nos dobrar diante da tua presença, é fato, a tua luz resplandece em nós e todos começam a ver como o Senhor tem agido em nossas vidas. Então que a cada dia, a cada segundo, nós possamos brilhar cada vez mais, a fim de que todos possam olhar para ti e ver que quando o Senhor entra na vida de uma pessoa, o Senhor transforma, o Senhor restaura, o Senhor faz milagres e o Senhor ama acima de tudo e acima de qualquer situação. Deus, que nós possamos iluminar esse mundo tão escuro, que nós possamos ser o sal para dar gosto nesse mundo, Pai, porque ninguém mais pode se perder nesse mundo, Pai. Esse mundo não tem gosto nenhum, esse mundo não tem nenhum cheiro mais do Senhor, Pai. Nós precisamos espalhar isso quanto mais e mais longe possível. Que essa ministração da noite agora possa alcançar mais vidas, mais famílias, em nome de Jesus. Que todos possam entender o real significado de ser sal neste mundo, que todos possam entender o que é ser luz nesse mundo e que todos possam ser usados nas tuas poderosas mãos, Pai, para fazer coisas infinitamente maiores aqui nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os proteja, que o Senhor os sare e em nome de Jesus que o Senhor os transforme nesta noite, Pai. Eu sei que o Senhor tem uma palavra dos céus para nós, eu sei que o Senhor tem promessas para derramar na
nossa vida. Eu sei que o Senhor é fiel para cumprir, Pai, e nós estamos aqui de coração aberto para receber tudo que o Senhor tem para derramar na nossa vida. E faça da tua maneira, faça da tua vontade, em nome de Jesus, Pai, porque nós estamos aqui para ser moldados pela tua mão, para ser abençoados pelo Senhor, para ser amados pelo Senhor, mas que nós possamos devolver a ti todo louvor, toda adoração, toda devoção, em nome de Jesus, Pai. Tudo que somos é teu, tudo que temos é teu. Se estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor é bom. As tuas misericórdias se renovaram mais um dia na nossa vida. E receba com agrado tudo que vamos fazer para ti, Pai, porque é tudo para o Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar a igreja, em nome de Jesus. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minha
Aleluia. Não pare de adorar, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Tu és muito bem-vindo, Senhor. Tu és muito bem-vindo, Pai, em cada lar, Pai, em cada família, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Pai, toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Pai, abençoa essas casas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor. Adore, querido. Vim te buscar. Meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Vim te buscar. Meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao Monte Santo de
és a nossa pedra preciosa, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, levitas, em nome de Jesus. Glória a Deus, tamo junto, irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, igreja do Senhor. Que saudade de escutar assim. Amém, pastor. Que saudade. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Inabalável. Inabalável é o quê? É o meu Senhor. Nosso Deus, Ele é inabalável, irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele tem nos sustentado, Ele tem cuidado de nós. Igreja Batista Ebenezer de Braúna, Igreja Batista Ebenezer de Birigui, uma só igreja em duas cidades. Como nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. É um prazer adorar a Deus com vocês, queridos irmãos, em nome de Jesus. Irmão Nildo, graça e paz, querido, tudo bem? Tudo bem, querido? Bem, graças a Deus. Que tal você mandar um alô lá para tua terra? Um alô aí para toda a galera aí de Jundiaí, Alagoas. E vamos assistir esse culto online, que é muito bom espiritualmente. Amém? Amém. Glória a Deus. Daqui a pouco eu sei que está pregando aqui, cara. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A pastora abriu de uma maneira excepcional a nossa reunião dessa noite, nos levando a um momento de oração, um momento de convicção pura em Deus, de uma fé apoiada no Espírito Santo de Deus, uma fé pura em Jesus Cristo. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, assim que ela já orou, eu vou orar pela palavra, mas eu quero nesse momento, queridos, dar uma oportunidade. Eu vou pedir para que o Marcelo coloque lá a arte da nossa conta ali no Bradesco. Nós temos continuado a obra missionária de Deus, tanto em Braúna quanto em Birigui, e nós temos sido gratos a Deus pela generosidade, pela fidelidade do Senhor nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. A nossa igreja tem tido condição de honrar seus compromissos, graças à fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Eu não lembro de cabeça o número da conta, mas está aí no rodapé da tela, a agência aqui do Bradesco de Braúna. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, você que é fiel ao Senhor no dízimo, na oferta, você tem a oportunidade. Se você de repente não está conseguindo vir aos cultos, de repente você ainda não conseguiu ofertar, dizimar, você pode então fazer pela agência do Bradesco aqui de Braúna. Amém, irmãos? E se for o caso que você fala, pastor, eu não consigo ir no banco, por favor, pede para o tesoureiro vir buscar, a gente dá um jeito, alguém vai lá buscar. Nós temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nessa semana, que foi semana de ceia, nós já conseguimos esparramar 90% dos alimentos arrecadados e também dos produtos de limpeza, para a honra e glória do nome do Senhor. Pessoas nos dizendo assim, pastor, estávamos em oração. Então, irmãos, aqueles alimentos doados, ele serviu para suprir a necessidade daquelas pessoas que estavam orando com necessidade. Então, louvado seja o nome do Senhor pela tua fidelidade, queridos, nos dízimos, nas ofertas, nos alimentos, nas primícias. Então, irmãos, eu quero convidar você nessa noite a unir a sua fé comigo em oração. Nós vamos estar falando de uma fé acima das circunstâncias, que é exatamente isso que a gente está precisando viver nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus. E eu quero convidar você, queridos, a entrar na sala do banquete comigo e pensar sobre uma fé genuína em Deus, uma fé que ela não se abala, assim como acabamos de louvar aqui, um Deus inabalável, uma fé inabalável, independente das circunstâncias. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus Cristo, você já teve a oportunidade de pegar então o número da conta, da agência. A gente tem visto pessoas de longe ofertando e dizimando, vendo o trabalho sério que a gente tem feito aqui na cidade de Braúna, na cidade de Birigui. Então, queridos, você que é membro da igreja, você que está conosco ligados através dessa live, fique à vontade em nome do Senhor Jesus Cristo e seja muito
bem-vindo à casa do Pai, à casa de Deus, uma igreja puramente bíblica, que se preocupa sim com a palavra do Senhor. O que está na palavra é o que a gente prega, a gente não vai nem para lá e nem para cá, e nós continuaremos firmes e inabaláveis numa fé acima das circunstâncias. É o tema da nossa mensagem de hoje, amém? Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer pelos dizimistas, pelos ofertantes. A tua palavra diz, entre Gênesis e Apocalipse, em todo o contexto bíblico, o único momento que o Senhor permite ser tentado por alguém é no momento do dízimo e das ofertas, ali em Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim. E ele fala que ele vai abençoar, ele fala que ele vai repreender o devorador. Então Deus tem um relacionamento com filhos. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe o dizimista, Pai, nessa noite, repreende o devorador. Pai, em nome de Jesus Cristo, prospere a semente do dizimista, do ofertante, do irmão que traz a primícia, do irmão que de repente nem é dessa igreja, está dizimando nessa igreja, ou está ofertando nessa igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa acampar os teus anjos, Pai, em nome de Jesus Cristo, repreendendo todo mal, toda doença, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço a Ti nesse momento, para que o Senhor venha falar com a Tua igreja, através da Tua santa palavra. É um momento, Senhor, de escassez de fé na terra. É um momento, Pai, de muitas pessoas que estão desesperadas. É um momento, Senhor, que muitos estão frios na fé. E a gente sabe, Pai, que na última igreja isso aconteceria. Nós sabemos, Pai, que no finalzinho dos tempos o Senhor ia abreviar dias. O Senhor então ia permitir que muitas coisas acontecessem, Pai, no meio da humanidade, para que o Senhor pudesse voltar e raptar a Tua noiva. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, venha aquecer o nosso coração através da Tua santa palavra, e gera, Pai, em nós nessa noite uma fé inabalável, uma fé genuína no Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, Pai, estar contigo, Senhor, independente das circunstâncias, que nós possamos ter uma fé inabalável em Ti, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ao qual ninguém vai chegar a Deus se não for por intermédio de Cristo. Então vem o Teu reino e faz a Tua vontade, e ministra no coração da Tua noiva nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Eu ouvi um amém, queridos, do Neto na mesa de som. Glória a Deus. Não estamos sós, queridos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E eu quero, irmãos, contar mais uma vez com a pastora sentada aqui, a pastora Amanda, minha costelinha, sem a qual eu não tinha chego em lugar nenhum. Primeiro Deus, depois família, não é assim? E aí depois então vem a igreja, e feliz é a família que pode servir ao Senhor junto em unidade. Então é um privilégio poder estar servindo ao Senhor junto com a minha família e junto com a tua família. Então seja bem-vindo, família de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir para que você abra a tua Bíblia na tua casa, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. A pastora vai estar colocando nos comentários. Irmãos, é uma história bem batida, uma história que a gente já pensou aqui outras vezes, sobre a vida de Pedro naquele momento da tempestade lá no barco, onde então eles estão desesperados, achando que iam morrer, e de repente então vem Jesus, e o Pedro então pede para Jesus a oportunidade de ir até ele, e Jesus fala para ele vir, e ele então vai, e num momento da caminhada ele para de olhar para Jesus, ele afunda, e aí ele pede socorro, e Jesus salva ele. É uma história que todo mundo acha que deve ter lido na Bíblia, mas eu quero pensar hoje numa nova ótica esse mesmo tema. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, levar você ao momento que nós estamos vivendo agora em 2020, no momento de pandemia, no momento então de doença, de morte, de notícias ruins que a gente está vivendo.
E eu quero pensar a partir da fé de Pedro e o que acontece na vida dele, e qual é o grau de intimidade que ele tinha com Deus, e o que acontece quando então ele tira os olhos do Senhor, e o que acontece quando ele pede socorro para Deus. E eu quero pensar com você, queridos, de repente você pode estar passando, de repente, o pior momento da tua vida, de repente você pode estar numa crise existencial, de repente você pode estar alguém da sua família com doença, de repente você pode ter perdido o emprego, você está todo preocupado como você vai sustentar a sua família. De repente as notícias na TV são só notícias ruins. Mas é exatamente nesse momento, quando o nosso barco, o barco da nossa vida, ele está muito agitado com as tempestades que nos sobrevêm sobre nós e sobre a nossa casa. Principalmente você que é pai de família, você que é mãe de família e tem filhos e se preocupa muito com o bem-estar, com o alimento, com o conforto dos filhos. Se preocupa com a igreja do Senhor. E é o momento da gente pensar nesse nível de fé, uma fé que esteja acima das circunstâncias. E eu quero pensar com você exatamente sobre isso, queridos. É um tema atual, por mais que essa história aconteceu há 2000 anos, mas é um tempo para mim e para você hoje, nesse tempo que a gente está vivendo. Mateus, capítulo 14, versículos 22 em diante, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Então você percebe que até Jesus se separava do povo para ter um momento a sós com Deus. Eu e você então temos aqui já uma lição. Nós precisamos ter os nossos tempos a sós com Deus. E chegada já a tarde, estava ali só. Então já tinha um tempo que ele estava orando. Não foi uma oração de 3 minutos, ele ficou por algumas horas orando sozinho. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então começou uma tempestade e os discípulos estavam lá no mar. E Jesus estava onde? Estava lá orando no monte. Mas olha que engraçado, aqui acontece uma coisa estranha. No verso 25 fala assim, ó: Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Ó, os caras então tinham acabado de ser ministrado por Jesus. Ele tinha tido então um tempo de oração sozinho. Já era tarde. Agora quando fala da 4ª vigília, já é 3 horas da manhã. Então não foi que aconteceu assim, Jesus termina de falar, despede a multidão, vai ali 3 minutos orar, e os caras entram no barco e já acontece a tempestade. Não, ficaram o dia inteiro ali de luta, a tarde toda. E entrou a noite, deu 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. A 4ª vigília, queridos, acontecia entre 3 e 6 da manhã. Então só entre 3 e 6 da manhã que Jesus vem. Não foi em cima da hora, aquela oração, ai socorro Deus, e Deus já passa e te dá um WhatsApp do céu. Não, teve um tempo ali, os caras estavam apavorados, ficaram horas lutando contra a tempestade, achando que ia morrer, por horas. Então verso 25, mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Você imagina, mano, 2, 3, 4, 5, 6 horas de morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre, e de repente no meio do breu vem um vulto andando em cima. Você se coloca no lugar dos caras. 27. Jesus, porém, lhes falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro disse, uau, Senhor, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Eu gosto da ousadia do Pedro, sanguíneo, colérico, eu curto isso. Ele vive fortes emoções, irmãos.
Ele não se contentou em ficar ali como todos no barco, ele já quis viver algo diferente. E ele se expôs nisso. 29. E Jesus disse, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mano, você consegue se colocar no lugar de Pedro? E os outros no barco falam: mano, esse cara é louco, mano, ele vai lá, ele quer andar na água, velho. Você consegue imaginar o papo que rolou entre os discípulos ali no barquinho naquele momento? Se coloca dentro do barco e a água agitada, e o negócio lá afunda, não afunda, e de repente o Pedrão, ele vai e pula do barco, ele sai do barco e sai andando e vai até Jesus. Só que acontece uma coisa aqui. 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ele tira o olho de Jesus e começa a olhar para os BOs, começa a olhar para o Covid, começa a olhar para as notícias de morte no jornal. Para de olhar para Jesus e começa a olhar para o vento. E aí ele fica com medo: vou morrer. Porque ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para o problema. E o problema dele no momento eram os ventos, o mar. Qual é o problema que você está passando hoje? Você está tirando o olho de Jesus e está olhando para o problema? Está ficando com medo de morrer? Está achando que vai faltar comida? Está achando que Jesus esqueceu de você? Olha o que Pedro faz. 31. Vou ler o 30 de novo. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, afundar, ele grita, ele clama, dizendo: Senhor, salva-me. 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Só a hora que Jesus traz ele de volta, que acaba a tempestade. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram Jesus, dizendo: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Guarda esse texto, não sai daí não, deixa a tua Bíblia aberta, a gente vai entrar um pouquinho nesse texto. Eu só vou dar um rolê aqui pela palavra, daqui a pouco a gente volta aqui. Irmãos, Deus, Ele é bom. E Ele é sempre bom. Sempre, sempre bom. Às vezes, porém, não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida, mas mesmo assim, Deus continua sendo sempre bom. Isso não muda, Deus é bom, independente das lutas que você possa estar vivendo, independente dos ventos contrários que possam estar soprando na tua vida nesse momento. De repente é um caos nas finanças, na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual. De repente você está mortinho espiritual. Ou de repente seu psicológico já está paulado, deu pau. Igual aquele computador velho, quando é zzz, e ele para, ele trava a tela. De repente a tua vida está assim. Não é assim? É mais ou menos assim, né? Esse barulho. De repente a tua vida está exatamente assim. Você já não sabe se você quer andar com Jesus. Você não sabe se quer voltar na sua velha vida. Você não sabe se você faz uma oração. Você não sabe se você vai para um telejornal com notícia de morte. Você não sabe mais se você quer pedir uma pastoral com o pastor, um aconselhamento, ou se você vai falar com a fofoqueira da esquina, ou fofoqueiro, não é só mulher, é homem também. De repente você esqueceu de olhar para Jesus e você está olhando para os problemas. Perdi meu emprego, vou morrer, parente está doente, não combino mais com meu marido, não combino mais com a minha esposa, a coisa está feia, a coisa está ruim. Quando algum irmão da nossa igreja daqui de Ibraúna ou de Birigui começa a mandar no WhatsApp: a coisa está ruim, ei, já oramos. Repreende isso, cara. Não seja mais uma pessoa que só fica espalhando notícia de morte. Nós estamos pregando exatamente o contrário. Esses dias ainda a gente pregou uma ministração dessa aqui.
O que está sendo pregado precisa, além de ser um culto bonitinho numa live, ele precisa realmente fazer diferença em nós. Aquilo que está sendo pregado precisa entrar na nossa mente e no nosso coração. Senão a gente vai ficar 20 anos pregando e o cara não vai evoluir com Jesus. Nós somos profetas da nossa geração e nós precisamos ter uma fé inabalável em Jesus. Aconteça o que acontecer, independente das suas lutas, das suas dores, você precisa estar agarrado com Jesus. Eu contei essa história aqui há uns anos atrás, eu quero repetir ela. Havia, deixa eu me achar aqui. Havia um súdito que dizia sempre para o rei que Deus é bom. Um dia saíram para caçar e um animal feroz atacou o rei e o rei perdeu um dedo mínimo. O súdito ainda lhe disse: Deus é bom. O rei ficou furioso com aquilo e mandou prender o súdito. Como que ele está falando que Deus é bom se eu perdi meu dedinho? Numa outra caçada, o rei foi capturado por índios antropófagos. Na hora do sacrifício, na hora que foram cozinhar o rei para comer, o cacique da tribo percebeu que o rei era imperfeito porque lhe faltava o dedinho. E o rei foi solto e chegou lá para o súdito e disse: é verdade, Deus é bom. Então o rei acreditou na mensagem do súdito, dizendo que Deus era bom, porque através daquele dedinho ele tinha sido salvo da morte. Mas o rei pergunta assim para o súdito: mas por que então eu te mandei para a prisão? O súdito respondeu: porque se eu estivesse contigo, eu seria sacrificado, porque o súdito não tinha nem um pedacinho do corpo faltando. Então Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, independente das circunstâncias. Deus é bom. Vai chegar um tempo que você vai entender tudo o que está acontecendo na tua vida agora. Amém até aqui? A tempestade da vida não anula a bondade de Deus. De repente, se você está vivendo uma crise ruim em alguma área da tua vida, um tempo ruim, mesmo assim isso não anula a bondade de Deus na tua vida. Na quarta vigília da noite, irmãos, foi Jesus ter com eles, andando por cima do mar. Não é assim que o versículo fala? Então, era a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. Então Jesus só chega lá depois que os caras tinham passado por horas de sufoco, de medo de morrer no mar agitado. A tempestade está na sua força máxima. Os discípulos já estavam lutando com ela há horas. Há horas. O intrigante é que era noite. Mas você lembra o que os discípulos fizeram o dia todo? Os discípulos estiveram com Jesus, ouvindo ele pregar durante o dia. Eles não tinham feito nada de errado. Então, de repente, está acontecendo alguma coisa chata na tua vida, não porque você pisou na bola, porque você é um pecador. É porque as circunstâncias nos ensinam, queridos. O Senhor, Ele ministra em nós, e nós precisamos aprender através das adversidades também. Então, irmãos, eles estiveram com Jesus o dia todo, ouvindo seus ensinamentos e fazendo a obra de Jesus. Eles haviam deixado tudo para seguir Jesus, e agora eles estão em apuros. Então você percebe que o dia mau chega para você, independente se você está na igreja ou não. A diferença é que quando você não está na igreja, quando você não está com Jesus, de repente as tuas reações diante do dia mau é uma reação como o mundão, como o povão que não tem Cristo. E você reage segundo as suas emoções. E quando você está ligado a Jesus, quando você está olhando para Cristo, as tuas reações são diferentes. Você não vai matar ninguém, você não vai bater ninguém, você não vai falar palavrão. Você não vai, porque você sabe em quem você está crendo.
e você sabe quem está com você, independente se você está cercado por uma multidão ou se você está sozinho dentro de um quarto. As circunstâncias nos ensinam. Então, queridos, Pedro, ele tem uma fé verdadeira, porque ela está apontada para Jesus. Ali em Hebreus capítulo 12, versículo 2, você colocou, amor? Você vai colocar agora? Ah, está chegando aí daqui a pouquinho, me perdoe. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé em Jesus. Então, queridos, a fé precisa estar apontada para o lugar certo, e Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Isso é onde começa e termina a nossa fé. Ele é o princípio e Ele é o fim da nossa fé. Então, irmãos, quando eu penso em Jesus e eu penso numa fé inabalável, a minha fé, então, ela não está pautada nas circunstâncias. A minha fé, ela está pautada na palavra, ela está pautada em Cristo. E nós sabemos que o nosso Redentor vive, e nós podemos ter esperança. Então eu tenho a plena convicção, uma fé genuína no Senhor, que quando terminar esse coronavírus, nós vamos fazer um culto, juntando a igreja de Birigui, a igreja de Braúna, nós vamos fazer um culto de ação e graças, porque estaremos todos vivos, sustentados, empregados, com os nossos filhos, com os nossos casamentos, em nome de Jesus. Então você que é um discípulo de Jesus, e vai estar com o netinho, com o filho já, né, mano? Com o Telzinho no colo. Eita, mano Felipe, daqui 20 anos você vai ver essa ministração, você vai falar assim: nossa, o pastor estava vivo e o Telzinho estava para chegar na barriguinha daquele. Eita, daqui uns 20 anos, né? Eita, né? Deus é bom. Morrer com Ele é lucro, mano. A gente passa a eternidade com Ele no céu, em nome de Jesus. Então, irmãos, o que acontece em seguida aqui nessa situação do Pedro? O texto diz que Pedro reparou. O que é reparou? O que é reparar? Reparar é mais do que um olhar, é observar, é ver os detalhes minuciosos. Isso é reparar. Sabe quando você repara? Você está louco para comprar um carro, aí você chega, você repara nele, vê se tem risquinho, se está muito quilometragem rodado. Você vai ver se é rebaixado, se o cara dava pau. Você repara no carro antes de você comprar, não é assim? Os meninos aí vão entender. Não é assim, ô mano Murilo, que acabou de comprar o Pois é. Em tempos de crise a gente prospera, quando a gente é fiel ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então o que acontece aqui? Pedro reparou. Pedro olhou com detalhes. Ao reparar, ele fez uma comparação. Não uma comparação com Deus, mas uma comparação com ele mesmo, percebendo que aquela tempestade era muito mais forte do que ele. Então, irmãos, de repente, você pode estar passando por um problema agora no momento, que é muito mais forte do que você poderia resolver. E você sabe que aquilo é demais para você. Você não vai dar conta sozinho. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa se conectar com Deus. Você precisa se render ao Senhor. Você precisa pedir socorro para Jesus. Senão você está na roça, irmão. Você não vai dar conta. Como eu falei aqui na ceia, no culto passado, ou era a corda ou era a cruz. Eu preferi a cruz. E estou vivo, estou pregando. E Deus fez uma nova história na minha vida, e vai fazer na tua também. Se você crer, receba aí em nome de Jesus. Mas tem um preço para você pagar. Quais foram os resultados aqui? Pedro, ele teve medo, e ele começou então a afundar, a submergir. Está lá no versículo 30 do texto, Mateus 14, 30. Ele começa a afundar quando ele teve medo. E ele grita: Senhor, salva-me.
Agora o desfecho diz, ali no versículo 31, no próximo versículo, que prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Toda vez que eu e você tira os olhos do Senhor, começa a olhar para os problemas, a tendência é a gente sucumbir, a gente afundar. E a tendência, queridos, é cada vez a gente estar mais num buraco. E vai chegar um ponto que você morre afogado nos seus problemas. Ou de repente você se afoga num copo de pinga. Isso aqui não é pinga, é água. E de repente você abandona a tua fé e volta para a velha prática que você tinha. Irmãos, Jesus, o texto diz que Jesus, ele não precisou correr daí uns 10, 20 passos para chegar até Pedro. Não, o texto não diz isso. O texto diz que prontamente Jesus toca em Pedro e levanta Pedro. Isso então traz uma lição para mim e para você, que Jesus, ele não está longe, ele está pertinho. Independente do mar agitado da tua vida, Jesus está sempre pertinho daqueles que estão buscando. Então, irmãos, não caia nessa mentira. Ai, porque o Deus, porque o Jesus, porque um vem de barba branca, que está lá todo entrevado, que não aguenta fazer nada. Ei! O Deus que eu creio, o Deus que a Bíblia diz, é um Deus que ressuscita através do Filho na cruz. E Ele está vivo, Ele está forte, Ele é o Deus da guerra. O grande eu sou, o poderoso, estrela da manhã, o unigênito do Pai, o Deus forte, todo poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele não dorme, Ele não cansa, Ele está ali pronto, ao teu lado, dentro do seu coração, esperando você falar: Pai, socorro, me salva, estou viciado, estou me prostituindo, bati na esposa, falo mal dos outros, compro e não pago. Eu não sei qual é o mar agitado da sua vida. Viciado em pornografia, eu não sei. De repente não é nada disso, de repente você só não consegue liberar perdão e se tornou uma pessoa amarga, ou vice-versa. De repente Deus já te perdoou pelo teu pecado e você não se perdoa, e vive aí uma vida nos escuros da vida aí, com a alma sofrendo. Jesus já te perdoou, mas você não. Chega disso, em nome de Jesus. Hoje é um dia de você falar: Jesus, socorro, socorro, salva-me do mar agitado da minha vida. Em nome de Jesus. É uma palavra profética, irmãos, bíblica. Jesus não precisou dar 10 passos para ir socorrer Pedro, mas Jesus estava ali prontamente. Pedro estava tão focado no problema, com seus olhos na tempestade, que mal pôde perceber que Jesus estava diante dele, bem ali em sua frente, e ele não conseguia ver. Quantas vezes, irmãos, o socorro está tão do teu ladinho, a uma oração de você, e você já tentou de tudo, já bebeu, já drogou, já se afastou de Deus, já não tem mais amizade com o povo de igreja, não frequenta mais igreja, coloca defeito em tudo, mas na verdade o problema não está em ninguém, está em você, e você não consegue admitir. Será que nessa noite não está na hora de você admitir que você fez porcaria, que você se afastou, que você está numa tempestade maluca, que você já não consegue mais se encontrar? Será que não está, hoje Deus não está falando no seu coração que é hora de você parar de olhar para as circunstâncias e olhar para Ele e pedir socorro, estender seus braços: Pai, socorro, porque Ele já pagou um preço por você, queridos. Você já se batizou, você já aceitou Jesus no seu coração.
você se distanciou, e você se perdeu. Quando focamos no problema e nas circunstâncias, não conseguimos ver Jesus. Ele está diante de nós, mas os problemas e as circunstâncias à nossa volta nos distraem, nos tiram o foco, e a gente não consegue enxergar mais nada, a gente fica cego. Mas quando voltamos os nossos olhos para Jesus, para a cruz vazia, percebemos que Ele sempre esteve ali, e Ele sempre está ali do nosso lado, próximo de nós, pronto para nos socorrer. Ao dizer, salva-me, Senhor, Pedro olhou para cima, colocou de volta seus olhos em Jesus, e ali estava a mão que o mantinha seguro e que sustentava a sua vida. Eu vou sair um pouquinho da história de Pedro, eu vou voltar um pouquinho no rei Josafá. Está lá em 2 Crônicas 20, 12. Mas você pode ficar aí em Mateus 14, que a gente já vai voltar aqui. Certa feita, irmãos, o rei Josafá, rei de Judá, ele foi encurralado por 3 inimigos, que se armaram até os dentes para atacar Jerusalém. 3.000 inimigos. Mandaram-lhe um recado insolente, dizendo que o rei não podia escapar de suas mãos. Josafá teve medo, pôs-se a buscar a Deus e decretou um jejum em toda a nação. Então Josafá orou e disse, 2 Crônicas 20, 12: ó Deus, não há em nós força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aí, cara, aí você chamou o grande eu sou para combater a sua guerra. Então, irmãos, quando o problema é maior do que a nossa força, quando não temos capacidade e nem estratégia, precisamos olhar para Deus e depender somente dEle. Irmãos, os discípulos estão ali, então, agora voltando para Mateus 14, do 22 ao 30 e trala lá que eu li. Os discípulos então estão no meio de uma tempestade e Jesus vem ao encontro deles. E quando Pedro vê Jesus andando por sobre as águas, imagina aquele tempo muito escuro, muita chuva, muito vento, o mar agitado e esse barco sendo jogado de lá para cá. Eles estavam assim por horas. Mas quando, entra comigo nesse barco, irmão. Quando eles olham para Jesus vindo, era como ver alguém caminhando em terra firme, de boa, tranquilo, sereno. Sabe quando você sai fazer uma caminhada com o seu foninho, escutando um louvor da hora, está ali caminhando de boa, tranquilo, num lugar com asfalto bem lisinho, bem gostoso. Eles veem alguém vindo, andando dessa maneira, tranquilo, de boa. E o desejo de Pedro, aqui que eu quero chamar a sua atenção, querido, fica comigo mais 5 minutinhos. O desejo de Pedro é também ter condições de viver em meio à tempestade, caminhando tranquilo. Então, se você nessa noite está querendo viver uma vida, uma paz que excede todo entendimento, com Jesus, mesmo em meio às crises que você possa estar vivendo, mas mesmo assim, você ter esperança em Cristo, e você não ser abalado, vamos tirar algumas lições aqui da vida de Pedro. A tempestade, irmãos, deixou o coração dos discípulos apavorados. Suas faces estavam amedrontadas e trêmulos. E de repente, na mesma tempestade, vem Jesus caminhando como se fosse uma tarde ensolarada.
Irmãos, a tempestade aqui tinha assumido o controle da vida dos discípulos. Quantos hoje que essa pandemia, esse coronavírus tomou a vida desses discípulos hoje, eles estão amedrontados, apavorados, não falam outra coisa, só notícia de morte, tragédia, que mandou embora, que fechou a empresa, que acabou isso, que acabou com aquilo, essa crise política no poder lá em cima, um gosta do presidente, outro não gosta do presidente, você não sabe em quem você acredita mais, você não sabe onde você olha mais, você não consegue ter uma alegria, uma esperança. Queridos, nesse tempo que a gente está em julho, é o tempo que a gente faz as nossas festas, os nossos cultos caipiras, onde a gente lota essa igreja de famílias, a gente come comidas típicas, não é em louvor a santo nenhum, mas em louvor a Jesus. Era para a gente estar pensando nessas festas, pensando na comemoração da igreja de 23 anos no mês que vem, pensando já nas festas de final de ano, elaborando cantata de Natal. E hoje a gente está aqui sem ninguém, e a gente está aqui tocando uma sobrevida, porque ainda tem gente que passa necessidade, ainda tem gente que precisa de socorro, tem gente precisando de oração, tem gente precisando aceitar Jesus, tem gente precisando descer as águas. A igreja ela não pode cruzar os braços e se amedrontar dentro das casas, e ser egoísta ao extremo de ter banquetes e banquetes com comidas fartas e olhar para o lado e o cara não tem o que comer. Isso não pode ser considerado igreja de Jesus. A igreja de Jesus, mesmo em meio a tempestades, ela não tira os olhos do dono da igreja, que é Jesus. Você é a igreja de Jesus, eu sou a igreja de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E o inimigo só não venceu ainda aqui, porque ainda tem a igreja que está firme, inabalável. E a igreja segue caminhando com Jesus. Nada abala a nossa fé, nada pode nos abalar. 1000 cai de um lado, 10 mil do outro lado. Você está firme? Boca de Deus, profeta dessa geração, faz os votos com Deus, cumpre os votos com Deus. Deus chamou você para um departamento, para um ministério, você morre servindo. Você nunca serviu ninguém, você serve Jesus. O chamado é teu, Ele te comissionou. Você toca, toca, você canta, canta, você dança, dança, você prega, prega. E Deus está falando. Então, irmãos, aqui a gente percebe que a tempestade tinha assumido o controle da vida dos discípulos. Agora, então eles estão vendo alguém que diante da tempestade não perde o controle. Glorioso Jesus. Jesus tem o poder de controlar a minha vida, a sua vida, diante de qualquer situação. Era como se Pedro dissesse: eu não quero que as circunstâncias ditem como devo viver, mas eu quero caminhar acima e independente das circunstâncias. Eu quero me agarrar em Jesus. Tem um pastor chamado Bill Johnson que diz uma frase assim: a fé não nega a existência de problemas, ela nega ao problema um lugar de influência. A fé, irmãos, nos coloca acima das circunstâncias e faz com que eu e você venhamos prevalecer sobre elas antes mesmo que as tempestades sejam resolvidas. Você está orando por um problema de saúde, antes da cura vir, você já está agradecendo e você já descansou no Senhor. No começo, então, a gente vê Pedro caminhando sobre as águas. No meio da história, a gente vê que ele para de olhar para o Senhor e olha para a tempestade e afunda, ele perde o alvo da fé. Mas no término dessa história, ele volta seus olhos. Presta atenção, igreja. No término dessa história,
ele volta seus olhos para Jesus pedindo socorro e se levanta. Levanta, igreja, nessa noite. Interessante é que ele volta a andar sobre as águas logo em seguida, porque Pedro e Jesus voltam caminhando juntos para o barco. Tem um detalhe aqui, uma lição aqui. Só depois que entraram no barco é que a tempestade cessou. Acalma-te, aquieta-te. Então, irmãos, tem algumas lições aqui. Todo ensinamento e aprendizado de Pedro foi durante a tempestade. Só quando ele aprendeu a andar sobre as águas e se manter calmo diante da tempestade, e junto com Jesus ir a um lugar seguro, é que cessou a tempestade. Então a tempestade só vai acalmar na tua vida quando você descansar, você se agarrar em Deus, e junto com Jesus você começar a caminhar a águas tranquilas. Essa foi de graça e essa é bíblica. Bíblica. Então, irmãos, Pedro saiu do barco e Pedro voltou para o barco. O barco significa a sua plataforma de segurança. Mesmo diante de uma tempestade, ainda ali era o lugar mais seguro para se estar naquele momento. Parece que Pedro não saiu do lugar, porque do barco ele saiu e ao barco ele voltou. Às vezes a gente acha que a nossa vida está parada, mas não está não. Nós estamos tendo experiências com Jesus. Bem que Jesus podia ter tirado Pedro do barco e colocado de volta em terra firme, mas não foi isso que aconteceu. E aí tem mais uma lição aqui. Pedro vai retomar sua vida do mesmo lugar, no barco. Mas, tem um mas. Quando Pedro deixa o barco, ele é um. E quando Pedro retorna ao barco, ele já é um outro cara transformado. Então as experiências fez com que esse cara crescesse, amadurecesse, tivesse experiência com Jesus. E agora ele está no barco de novo, mas ele tem uma experiência com Jesus. Ele já não é mais o cara imaturo. O lugar não havia mudado, mas Pedro mudou. Ele não é o mesmo de quando deixou o barco. E quando Pedro retorna ao mesmo lugar, mas transformado, agora as circunstâncias também mudam, porque a tempestade cessou. Então, primeiro, irmãos, Deus não vai mudar as circunstâncias, mas Ele vai mudar você. E depois que Ele mudar você, Ele muda as circunstâncias. Tudo muda quando você muda. Então, irmãos, a fé não vai fazer, a fé não vai nos fazer viver longe dos problemas, mas vai fazer Deus caminhar perto de nós. É diferente. Estou concluindo já para a gente orar e terminar. Estamos no horário, está no horário gostoso, horário bom. Horário bom. Os que estavam no barco adoraram Jesus, dizendo: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Então, queridos, nós concentramos toda essa pregação na vida de Pedro, mas havia outros discípulos naquele barco. E todas as circunstâncias que envolvem nossas vidas precisam ter um fim proveitoso. Que sempre a Bíblia fala, nos render a Deus em adoração. Então, irmãos, não dá para você falar que você é um cristão sozinho. Não dá para você falar que você tem experiência com Deus, mas isso não afeta as pessoas que estão do seu lado. Não dá para falar que você se encontrou com Jesus, que você foi transformado, que você tem história para falar com Jesus, se isso não está afetando para uma coisa melhor a vida de quem está do teu lado. Quer seja dentro da tua casa. Ah, você se encontrou com Deus. Encontrou mesmo.
Você vê os traços de Deus na vida do teu marido? Você vê os traços de Deus na vida da tua esposa? Você vê os traços de Deus na vida dos seus filhos? Você vê os traços de Deus na vida dos seus pais? O padrão bíblico, uma vida de culto, acontece dentro da tua casa. A mulher se submete ao marido, como a igreja se submete a Jesus. O marido trata a mulher assim como Jesus trata a igreja. Os filhos respeitam os pais. Os vizinhos estão sendo impactados pelo poder do Espírito Santo que está exalando dentro da tua casa. Entendeu? Circunstâncias não são feitas para murmuração, mas para adoração. Para você reconhecer a bondade de Deus. Então, irmãos, Pedro nos ensina muitas lições. Pedro nos ensina a confiar, a ter uma fé inabalável, a não olhar para os problemas, para as dificuldades. Pedro nos ensina a ter uma esperança de milagre. O Jesus nos ensina que Ele está sempre pronto para nos ajudar, Ele está perto sempre. Basta uma oração, basta um pedido de socorro, Deus está ali. O Espírito Santo está aí, no nosso meio. Ele tem dado livramentos, Ele tem prosperado a vida de dizimistas, a vida de ofertantes, a vida de filhos. Ele tem ouvido a oração das mães nas madrugadas. Ele está abrindo o ventre de irmãs. Ele está restaurando casamentos. Ele está possibilitando novos recomeços. Ele está nos capacitando para a gente então superar o barco agitado, a agitação das tempestades que possamos estar enfrentando. E Ele continua ali, e Ele está ali firme, e Ele está ali operante. E Deus está falando assim, ó, eu tenho controle de todas as coisas. Basta uma palavra de Deus para mudar a minha vida e a tua vida. Então, irmãos, em nome de Jesus, chega de sofrer, chega de olhar para os problemas. Você passou um problema, deu um BOzinho na tua vida, faz 50 anos já e você não consegue superar. Você construiu um monumento. Ai, eu sou assim porque tal pessoa me prejudicou. Eu sou assim porque uma vez o pastor falou. Eu sou assim porque uma vez a irmã fez. Eu sou assim porque uma vez o outro me prejudicou. Eu sou assim porque... Mano, para. Chega. Para. Autocomiseração. Ai, pastor, você não sabe a minha vida, como eu sofro, pastor. Ai, pastor. Ó vida. Ó céus. Ó morte. Para, gente, que é isso? Que fé maluca é essa? Uma fé rasa? Chega de sofrimento. Levanta a poeira do seu corpo. Toma um banho no sangue da cruz. Toma um banho no sangue de Jesus. Receba o perdão na tua vida. Receba uma palavra para a tua vida nessa noite. Saia dessa depressão hoje, desse sentimento de dó que todo mundo tem que ver que você está morrendo de fome. A mão já faz... para, gente, que é isso? Que Deus é esse que você serve? Um Deus que criou os céus e a terra, que falou que Ele vai te prosperar e Ele vai te colocar por cabeça e não por cauda. Se atentamente você ouvir a voz do Senhor, teu Deus, e escutar essas palavras que hoje Ele está te ordenando, pega a tua Bíblia, irmãos, em nome de Jesus. Abre aí o livro de Deuteronômio. Em nome de Jesus. Capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Até o versículo 14 eu vou ler.
Deuteronômio, está no Antigo Testamento, no começo da Bíblia, para você que já tem 40 anos de igreja, para você achar. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. É uma palavra do céu para a terra. Para você que quer receber essa mensagem sobre a tua vida nessa noite. Deuteronômio 28:1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do seu ventre, Manu. Bendito o fruto do seu ventre. E o fruto da sua terra, o fruto dos teus animais e da criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e entrares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do seu ventre e do fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor, olha isso, você que é fiel, você que tem uma aliança com Deus, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva na sua terra a seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Você que está sempre mendigando, dependendo de papai e mamãe, você tem 40 anos de casado, e emprestarás a muitas pessoas, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não embaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses com letra minúscula. Só o Senhor é Deus, um só Deus. Então você não deve andar por outros deuses para os servirem. Um só Deus, Criador dos céus e da terra. Um só Deus que morre na cruz e ressuscita. Um só Deus que está com o túmulo vazio. E esse Deus está dizendo para você nessa noite, igreja: tenha uma fé inabalável em Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque você vai comer amanhã, como que você vai se vestir, como você vai fazer. Tira os olhos dos problemas, irmãos. Tira os olhos dos problemas. Olhe para Jesus, olhe para a cruz, se agarre em Jesus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje,
e será eternamente. E em breve Ele vem buscar a igreja, Ele vem raptar a igreja, Ele vem para nos levar para a eternidade no céu com Ele. Recebe essa palavra, queridos, nessa noite, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor? Em nome de Jesus, eu quero então chamar a pastora aqui. E eu quero, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que você coloque seu celular num cantinho, coloque seu celular num lugar só para você escutar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vem, pastor, em nome de Jesus. E eu quero, irmãos, em nome de Jesus Cristo, unir a minha fé com você nessa noite. É um tempo de você que precisa pedir socorro, peça socorro. É um tempo que você precisa de Jesus, estende as mãos para Jesus. É um tempo, queridos, em nome de Cristo, de a tua sorte mudar, de chegar um novo tempo, numa nova aliança. É um tempo, queridos, de você parar de dar um tempo. É um tempo, queridos, de você colocar a sua fé em prática. É nessa noite, se você puder, dobre o seu joelho. Não sei que situação que você está aí. É um tempo, queridos, em nome de Jesus Cristo, de você fazer a diferença dentro da tua casa. É um tempo de você fazer a diferença no teu casamento. Muda a sorte do teu casamento, muda a sorte dos teus filhos. Profetiza, ó Filho do Homem, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Bendito seja o teu santo nome, acima de tudo, acima de todos, Pai. Nos céus, na terra, em cada canto, em cada situação. Bendito seja o teu santo nome, louvado seja o teu santo nome. Senhor, tanta coisa tem já tentado nos derrubar. Tantas situações têm tentado fazer com que nós desistamos de tudo. O mundo está um caos, está tudo perdido, está tudo indo por água abaixo, Pai. Se olharmos com o olhar humano hoje, a situação atual, de onde a gente vive, do nosso país, do mundo por completo, parece que tudo está perdido. Crises financeiras, crises políticas, situações terríveis na área da saúde, pessoas sendo sucumbidas, Pai, por esse vírus, pessoas perdendo vidas, familiares perdendo seus entes queridos, pessoas perdendo emprego. Senhor, tá difícil demais. A gente se vê na situação de Pedro, no meio daquele mar, quando ele começa a olhar para a tempestade, quando ele começa a olhar para as ondas, olhar para os ventos em sua volta, ele perde o foco no Senhor e é instantâneo, ele começa a afundar. Deus, se a gente começar a olhar só para o que está em nossa volta, a gente vai afundar. Precisamos, antes de qualquer situação, olhar sempre para o Senhor. O nosso foco precisa estar em Ti, na Tua cruz, no Teu sacrifício, Pai, e não no que está acontecendo à nossa volta. Não a essa tempestade terrível que tem nos cercado, Pai. Por mais difícil que seja, por mais terrível que seja a situação, talvez, Senhor, muitos agora que estão ouvindo essa oração vai estar questionando: ah, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou enfrentando na minha vida, você não tem poder nem autoridade para dizer o que você está dizendo, porque você não está passando o que eu estou passando. Realmente, Pai, eu não estou no lugar de muitos que estão nos assistindo, mas eu também tenho as minhas tormentas, eu também tenho as minhas tempestades, e eu sei que muitos têm, mas o Senhor é o dono de tudo, o Senhor foi quem criou essa terra, o Senhor é quem ordena para que a tempestade cesse e ela te obedece. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vai de encontro agora com os teus filhos que estão questionando a Ti agora, nesse exato momento, que estão achando que estão vivendo uma injustiça, que estão vivendo uma situação terrível e que por algum motivo acham que o Senhor se esqueceu deles. Senhor, agora eu te peço, certifica no coração dos teus filhos que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor está disponível para cuidar da vida deles, mas que eles precisam dar a liberdade para o Senhor fazer. Senhor, eles precisam entender, faça com que todos entendam
mas eles precisam permitir. Eles precisam abrir o coração, precisam abrir suas vidas para que o Senhor possa tomar conta de tudo. Deus, coloque no coração do teu filho a certeza que o Senhor vai cuidar, a certeza que o Senhor vai cuidar da família, de todos, Pai, em nome de Jesus. Coloca na vida deles a certeza de que o Senhor está no controle de tudo e que não é uma tempestade que vai destruir a vida dessas famílias, Pai. Em nome de Jesus, nós precisamos ter a nossa fé no Senhor. A nossa fé precisa estar constantemente firmada em Ti, constantemente sendo renovada em Ti. De grandes demonstrações. Mais uma vez eu te digo, Pai, que os nossos olhos não estejam firmados em circunstâncias, que os nossos olhos não estejam fixados em problemas, Pai, em situações terrenas, situações humanas. A gente não pode se prender a isso que está acontecendo agora nessa terra, Pai. Assim como eu disse, assim como eu falei no início dessa reunião, nós estamos aqui para ser o sal desta terra, ser a luz deste mundo. O mundo já está em meio à escuridão. O inimigo, ele não está de brincadeira, Pai. Nós sabemos que ele está disposto a fazer o possível e o impossível para nos destruir, mas nós não seremos atingidos, porque nós fomos comprados a preço de sangue. O Senhor se entregou naquela cruz por nós, e o Senhor nos promete a vida eterna, o Senhor nos promete a salvação. Então nós não podemos entregar este presente de mãos beijadas para o inimigo. Nós não vamos entregar, nós vamos correr atrás, nós vamos perseverar em Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós não vamos desistir. Fatos, circunstâncias, momentos não vão nos tirar da Tua presença, Pai. Perdas, mortes, crises, nós não vamos sair da Tua presença. Nossa fé não vai se abalar, porque a nossa vida, ela está firmada no Senhor, está firmada nos Teus princípios, Pai. E por mais difícil que seja, por mais difícil que seja, por mais impossível que possa parecer a situação, que nós possamos sempre ter a certeza e a convicção de que o Senhor está disposto a nos amar a qualquer momento e a nos socorrer a qualquer momento. A Tua palavra diz: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem de Ti, o nosso socorro vem de Ti. O Senhor está sempre disposto a nos amar, nos socorrer, a nos livrar de todo mal. Cerca a nossa fé, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa família. Em nome de Jesus, que todos que estão nos assistindo agora, Pai, que eles não se entreguem, não se entreguem, mesmo que seja uma situação difícil. Só quem está passando a dor é quem sabe, só quem está sentindo esse sofrimento é quem sabe. Eu não posso dizer, eu não posso falar por pessoas, Pai, mas eu posso interceder, eu posso pedir para que o Senhor venha de encontro com eles, Pai, e sare essas feridas, sare essas dores em nome de Jesus. Dê a eles, ó Deus, um olhar de esperança. Dê a eles, ó Deus, um jeito novo de olhar para essa vida, que eles possam ver que há esperança no Senhor. Tem sim esperança quando o Senhor está vivendo na vida de alguém, quando o Senhor está reinando na vida de alguém. A esperança, ela se renova a cada momento. A esperança, ela acontece mesmo em meio a situações difíceis, terríveis. Certifica no coração dos Teus filhos, Pai, que o Senhor é quem manda em tudo. O Senhor é quem ordena. É o Senhor quem abençoa. É o Senhor quem dá livramentos. É o Senhor quem abre portas e fecha portas. Talvez muitos não estão entendendo o porquê de terem perdido o trabalho.
Muitos não estão entendendo por que essa doença levou um ente querido embora. Muitos não estão entendendo o porquê dessa pandemia mundial. Muitos não estão entendendo. Muitos também estão usando esta pandemia para se afastar mais ainda do Senhor, Pai. Infelizmente, essa pandemia veio para nos mostrar o nível da nossa fé, o nível da nossa ligação contigo, o nível do nosso relacionamento contigo, Pai. Traz de volta os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Eu já te pedi isso tantas vezes e eu não vou me cansar. Traga de volta os teus filhos, aqueles que estão longe, aqueles que se afastaram, aqueles que estão desiludidos, aqueles que estão tristes. Não importa o motivo, Pai, mas traz eles de volta em nome de Jesus. Que eles tenham a plena consciência de que longe do Senhor vai ser muito mais difícil, Pai. Vai ser muito mais difícil suportar, vai ser muito mais difícil passar por essa situação estando longe de Ti. É o Senhor quem nos fortalece, o Senhor é o nosso refúgio, Pai. O Senhor é quem nos sustenta. Mesmo em tempos difíceis, Pai, a gente está conseguindo caminhar. A gente está conseguindo. O Senhor se mostra a cada momento, Pai. O Senhor tem se mostrado em nossas vidas. Então se mostre, Pai, na vida dos Teus filhos agora, eu te peço. Tira toda dor, tira toda dúvida, tira toda revolta, tira toda falta de perdão. Tira, Deus, coloca arrependimento no lugar. Traz de volta os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam ver o Senhor agindo na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, traga aprendizado, traga consciência. Traga, Senhor, traga de volta em nome de Jesus. Não permita que eles vivam cada vez mais longe de Ti. Eu sei que para a pessoa voltar, a pessoa precisa querer, a pessoa precisa escolher. O Senhor não impõe regras a ninguém, o Senhor não impõe nada a ninguém. Mas eu te peço, Pai, eu te peço, use pessoas, use servos do Senhor para poder trazer estes que estão afastados de volta. Jesus, que a Tua palavra possa alcançar mais e mais vidas nessa noite, que a Tua palavra possa agora fazer com que corações se despedacem de verdade e que todos possam reconhecer que longe do Senhor vai ser praticamente impossível permanecer. A gente já passa tão difícil, a gente já tem situações tão difíceis cruzando o nosso caminho e mesmo tendo o Senhor cuidando de nós, Pai. Já é difícil agora, mesmo tendo o Senhor na nossa vida. Imagina longe. Senhor, traga de volta. Restitua estas famílias. Restitua. Mesmo que ainda eles não entendam o porquê de tantas perguntas, de tantas situações. Eles não entendam, não tenham as respostas ainda definidas, Pai. Mas eu sei que no tempo certo o Senhor vai responder todas as perguntas. No tempo certo, todas as dúvidas cairão por terra. No tempo certo, Pai, o Senhor vai se mostrar. Tudo acontece conforme a Tua vontade e o Teu querer. Tudo acontece no Teu tempo, Pai. Então é isso. É tudo no Teu tempo. Mas que todos possam acordar. Que todos possam perceber que nós não temos tempo para desperdiçar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Restaure agora vidas. Restaure relacionamentos. Em nome de Jesus. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que os olhos dos Teus filhos agora estejam abertos para Ti e não para problemas. Por maior que seja este problema, que todos possam ter a consciência de que o Senhor é muito maior, muito mais poderoso. O Senhor pode tudo. O Senhor pode tudo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja no centro das nossas vidas. Que o Senhor esteja agora reinando em cada família que nos assiste nessa noite. Que o Senhor esteja agora nesta cidade de Braúna, Birigui, toda a redondeza.
Senhor, eu te peço agora que o Senhor abençoe aqueles profissionais da saúde que estão lá na entrada dessa cidade, executando um trabalho, Senhor, que é difícil, é cansativo. Ficar o dia todo ali controlando as entradas de pessoas nessa cidade, medindo temperaturas, estando ali suscetíveis a serem contaminados, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoe toda aquela equipe da saúde que está ali prontamente para executar esse trabalho tão bem feito, Pai. Em nome de Jesus, dê forças para aquelas pessoas. Em nome de Jesus, cuida das famílias também de cada um deles, Pai. Porque seja de segunda, sexta, sábado, domingo, todos os dias, eles estão ali de prontidão, Pai, para executar esse trabalho. Estão na linha de frente. E tantos outros que trabalham em hospitais, tantos enfermeiros, tantos médicos que estão sendo acometidos por essa doença, estão ali para cuidar de vidas, para cuidar de saúde, e estão sendo infectados também. Imagina, Senhor, eu imagino quantos estão te questionando agora do porquê que muitos profissionais foram contaminados, Pai, com essa doença. Eu imagino, Senhor, quantas perguntas o Senhor tem recebido em oração. Mas eu não tenho a resposta, eu sei que o Senhor tem, mas eu te peço, abençoe todos estes profissionais em nome de Jesus. Abençoe, Pai, dê força, dê fé em nome de Jesus, para que eles possam permanecer firmes em Ti. Proteja seus familiares, proteja, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor, toda essa nação, eu te peço em nome de Jesus. Cuida das famílias que perderam pessoas. Cuida, Pai, em nome de Jesus. Abençoe todos, sem exceção. Sem exceção. E todos também que estão com alguma enfermidade, independente de Covid. Covid agora parece que é o único problema que existe na face da terra. Tantas pessoas estão com outras enfermidades. Câncer, inflamações, infecções. Tantas e tantas outras enfermidades que não tem por que nomear uma a uma. Mas, Senhor, tantas pessoas estão doentes, tantas pessoas estão enfermas. Abençoe, Senhor, e cure essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Dê fé para essas pessoas. Fé. Pois por intermédio da fé, eles podem crer, podem ver que o Senhor é um Deus de milagres e que o Senhor pode curar, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode fazer tudo. Enfim, Pai, tudo está nas Tuas mãos. Tudo está nas Tuas mãos. E mais uma vez eu te peço que o nosso foco não esteja em coisas, em problemas, em dificuldades. Que o nosso foco esteja sempre em Ti, somente no Senhor. Que a nossa confiança esteja no Senhor. A nossa fé esteja no Senhor. E estaremos sempre certos de que, independente do problema e da situação, o Senhor vai agir, o Senhor vai falar e o Senhor vai se mostrar. Em nome de Jesus, Pai. E queridos, que o amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo e a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja agora na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, onde quer que você for. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus te acompanhe e ela se estenda por todo Israel de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um restinho de noite lindo, abençoado, protegido por Ele. Quinta, sexta, sábado, domingo, dias infinitamente bons na tua vida. Domingo a gente está de volta. Nossa reunião, 19 horas. Não perca, em nome de Jesus. E que você tenha um restinho de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Boa noite e fiquem na paz.
vale mais.